Hoje vou ensinar como fazer um delicioso recheio de prestígio e mostrar como confeitar um bolo simples e bonito. Nesse bolo estou utilizando massa de pão de ló de chocolate. Fiz um vídeo ensinando a fazer, o link está na descrição. Para fazer o recheio de prestígio, vamos utilizar 4 caixas de leite condensado. Sempre lembrando que você deve usar ingredientes de boa qualidade. 2 caixinhas de creme de leite, 300 gramas de coco ralado fresco, 1 colher de margarina. Vamos ao preparo. Coloque a margarina na panela. Despeje as 4 caixas de leite condensado. Adicione as 2 caixas de creme de leite. Junte o coco ralado. Agora mexa bem para misturar os ingredientes. Levamos a panela ao fogo médio. Aqui a dica mais importante é nunca parar de mexer o doce. Do contrário, o doce pode grudar no fundo da panela e queimar. Enquanto aguardamos o ponto, sobra um tempinho para deixar o like no vídeo. Continue mexendo até engrossar. O ponto de recheio é um pouco menos consistente que o ponto de doce. O ponto certo é esse aqui, quando o doce está caindo em gruminhos. Com o doce pronto, vamos montar o nosso bolo. Em uma forma forrada com plástico, coloco a primeira camada de massa. Esse plástico é um plástico comum. Ele apenas deve ser resistente ao calor e não pode ter tinta. Começamos umedecendo bem a massa. Utilizo uma misturinha de água e leite condensado para molhar. Agora vamos aplicar a primeira camada de recheio. Utilizo a metade da receita para cobrir essa camada e o restante para cobrir a segunda. Adicionamos a segunda camada de massa. A cliente pediu que a massa do meio fosse branca. Também tem essa receitinha na descrição. Novamente umedeço bem para deixar o bolo bem molhadinho. Aplico o restante do recheio e espalho bem sobre a massa. Cubro com a terceira parte de massa e novamente molho o bolo. Agora, embalo e deixo o bolo descansar na geladeira por aproximadamente 4 horas. Passadas as 4 horas já podemos confeitar o bolo. Vamos começar preparando o chantilly. Despeje o chantilly na bacia da batedeira. Agora deixe bater até engrossar e dar o ponto de chantilly. Vamos começar passando uma fina camada de chantilly sobre o bolo. Isso vai ajudar a preparar a superfície para o nosso confeito. Assim não haverá farelos de bolo e nem irregularidades que possam atrapalhar na hora de confeitar. Espalho bem o chantilly sobre a massa e vou alisando com a espátula. Essa camada vai ficar por baixo, então ela não precisa estar perfeitamente alisada. Agora vamos preparar um pouco mais de chantilly. Dessa vez já podemos adicionar o corante. Vou usar 2 cores para conseguir o tom que eu quero. Batemos o chantilly até dar o ponto. Vamos colocar o chantilly no saco de confeitar para aplicar sobre o bolo. Nessa etapa não precisa colocar bico. O saco é apenas para facilitar a aplicação. Espalhe bem o chantilly. Deixe uma camada mais grossa sobre a massa, assim o espatulado fica perfeito e você não vai precisar ficar dando retoques. Com a espátula, faço um primeiro alisamento na superfície do bolo e vou corrigindo eventuais falhas. Agora vamos aplicar uma textura na lateral do bolo, usando espátula de textura. A bailarina facilita muito o trabalho nessa hora. Dá para fazer sem ela, só vai ser um pouquinho mais trabalhoso. A bailarina é um investimento que aconselho você a fazer, pois é uma das ferramentas que mais utilizamos na confeitaria. Passe a espátula em ângulo inclinado. Se você deixar a espátula muito reta, ela vai tirar muito chantilly e provavelmente fará buracos no bolo. Feito isso, vamos alisar a superfície do bolo. Passe a espátula inclinada, tirando o excesso de chantilly das bordas. Uma dica é sempre ir limpando a espátula com um pano úmido, assim o alisamento fica mais fácil de ser feito.
Uso a própria espátula para limpar o tabuleiro, enrolando no paninho úmido e passando com cuidado para não encostar no bolo. Usando o pulverizador, vou fazer um detalhe na parte de baixo do bolo. Primeiramente, vou usar um pó comestível de brilho amarelo para fazer uma base dourada no bolo. Feito isso, agora vou aplicar glitter em pó para realçar o efeito e deixar tudo brilhante. Novamente limpo o prato para remover o excesso de brilho. Vou enfeitar a borda do bolo com pérolas comestíveis. Peneiro as pérolas para tirar o excesso de pó. Agora começamos a aplicar as pérolas na borda. Aprendi uma técnica que ensina a usar um canudo grosso para colocar as pérolas no bolo com mais facilidade. Testei isso pela primeira vez, preciso pegar um pouco mais de prática. Vou usar esse lindo topo para enfeitar e deixar esse bolo ainda mais bonito. Coloco as plaquinhas. Vou colocar também algumas pérolas no topo do bolo. E assim ficou esse belíssimo bolo para chá de bebê masculino. Obrigada por ter assistido. Deixe seu like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Tenho trazido muitas receitinhas para vocês, então ativa o sininho de notificações, pois assim, sempre que sair um vídeo novo, o YouTube te avisa. Aproveita e me segue no Insta, lá também mostro para vocês um pouquinho do meu trabalho. Até mais!